Paulo escrevendo aos Colossenses, a igreja em Colossos, capítulo 4, e o versículo 5 diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria. Em outras palavras, sejam sábios. Tem uma versão da Bíblia que diz: sejam sábios nos procedimentos para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. As oportunidades que Deus tem lhe dado. Tem pessoas que perdem até a oportunidade porque ficam esperando do seu jeito. Venceslau está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Então, às vezes a gente perde as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes a gente perde o melhor de Deus, o melhor que Deus tem, o melhor de Deus, esperando o melhor pra gente. Não, eu quero, é o melhor para mim, é do seu jeito, do seu gosto, da sua cor, do cheiro que você quer, né? O melhor para você. E muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus, porque estamos sempre esperando o melhor para a gente. Nós perdemos as oportunidades. Então, sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem o tempo. E outra versão diz: remindo o tempo. Não é verdade? Durante a nossa vida aqui na Terra, durante esses dias em que vivemos aqui na Terra, surgem inúmeras oportunidades. Eu tive a oportunidade de ir para a aeronáutica, perdi, deixei passar. Tem aquele velho ditado que diz: cavalo selado só passa uma vez, né? Cavalo selado só passa uma vez. E quando essas oportunidades vêm, nem sempre nós sabemos aproveitá-las. Nem sempre. Às vezes, perdemos boas chances de crescer financeiramente. Ou até de crescer espiritualmente. Perdemos essa chance. Simplesmente porque não sabemos tomar variadas situações, tomar decisões, tomar o caminho certo, tomar o rumo certo em certas ocasiões, em certas situações difíceis até que nós vivemos, não é verdade? Isso acontece quando não buscamos a orientação de Deus. Pode ter certeza, pode escrever na sua caderneta, né? Isso acontece quando a gente não procura a orientação de Deus. Mas nem sempre você procura, nem sempre eu procuro a orientação de Deus. Às vezes, no vexame assim, ao invés de eu consultar a Deus, eu vou consultar o amigo, o conhecido, a esposa, o esposo, o vizinho. Às vezes uma pessoa até, leia a minha fé. Você corre para consultar, para perguntar, para ter opinião. E aí, muitas vezes escolhemos coisas que não agradam, né, a nós e muito menos a Deus. Quando os pastores de Abraão e Ló disputavam entre si, o patriarca disse: não haja contenda entre mim e ti, nem entre teus pastores e os meus, pois irmãos somos. Olha aí, viu? Entre as igrejas. Voltando o olhar e a atenção aqui para o texto, para esse versículo, eu passo a me lembrar também daquelas questões que aconteceu lá no livro de Gênesis 37, muito conhecida a história de José, né? A história de José, muito parecido com as coisas de hoje entre nós, irmãos. Quem nunca teve o pensamento um dia de pegar a túnica daquela igreja e... Quem nunca teve, aquela igreja nova, tá incomodando, tá tirando as minhas ovelhas daqui. Se eu pudesse pegar aquela igreja e botar dentro de uma cova. Esse texto que eu disse, capítulo 37, né, lá de Gênesis,
ele nos fala de um homem que soube aproveitar bem as oportunidades. Oportunidades que apareceram no decorrer de sua vida. Apesar das circunstâncias adversas, apesar do vento contrário. Mas ele soube aproveitar. José era o filho predileto de Jacó. Ele tinha preferência por José. José era atencioso, obediente, temente. E aprendeu com seu pai a honrar a Deus, a temer a Deus. Então, ele tinha toda a atenção e o carinho e a predileção de Jacó, mais tarde chamado Israel. Era o filho predileto. E isso despertava um ciúme doentio em seus irmãos, que se transformou em ódio e levou-os a tomar uma decisão desprezível. Às vezes, eu dei uma palavra, um comentário em cima só da preferência de Jacó por José. O perigo, às vezes, do pai ou da mãe ter a preferência por um filho. Às vezes acontece no meio da família. Não. Porque ele gosta mais de fulano. Ele gosta... João Gomes gosta mais de Gerson e esquece. Não, né? Então, às vezes a preferência por um determinado causa isso. É claro que a preferência de Jacó tinha por trás de tudo o propósito de Deus. Mas essa preferência, essa predileção, o predileto dele, causou ciúme entre os irmãos. Ficaram enciumados. E o ciúme progrediu e se tornou em ódio. Tornou-se em ódio no meio daquela família. A verdade é que, aproveitando uma oportunidade, veja bem, aproveitando uma oportunidade, aqueles seus irmãos venderam José por 20 moedas de prata. 20 peças de prata foi o preço de José. Vamos nos desfazer dele. Não, vamos matar. Não derrama o sangue. Não vale a pena derramar o sangue e esconder a morte. Vamos fazer o seguinte. Tem uma cova aí, tem um cacimbão, tá seco. Bota ele aí dentro, é no deserto. Se der sorte dele passar. Mas quando fizeram isso, que ele estava... lá vem ali uma caravana, vem um bocado de gente ali. Quem? São os ismaelitas. Aí já saiu outro com outra ideia. Vamos ganhar dinheiro nisso. Vamos vender. Vende a ele, venderam. Tá? Venderam ligeirinho por 20 peças de prata. O jovem era formoso, era bonito, era talentoso e, acima de tudo, abençoado por Deus. Foi fácil vender, meu. Produto bom é fácil de vender. E foi vendido como escravo àquela caravana de ismaelitas. E foi levado para o Egito como escravo. Essa história todos nós sabemos de cor e salteado. Não é verdade? Aí eu pergunto assim, o que você faria? O que você faria se você estivesse no lugar de José? O que você faria se você estivesse no lugar de José? Provavelmente, meu querido, para ser sincero, se eu fosse, seria até a ocasião perfeita para mim decidir odiar todos eles. Já não vou dizer que, a não ser que Deus fosse muito benevolente comigo, eu tivesse totalmente da dependência dele como estava José. Mas se tiver uma, né? Era a vez de você dar o troco, de odiar. Provavelmente faríamos assim. Mas José não se deixou dominar por esses sentimentos negativos. Bom, encarou a escravidão, foi com a turma, não esperneou, não ofereceu resistência, como se diz hoje, né? Nenhuma resistência. Foi vendido, foi levado como escravo, foi para o Egito, chegou lá.
encarou toda a escravidão. E lá na escravidão, sabe o que é que ele fez? Dava o melhor de si. Escravo, sem ganhar um centavo, sem ter futuro nenhum, ele dava o melhor de si. Muitas vezes nós estamos num trabalho, o patrão está pagando, o salário é pequeno, mas faz de qualquer jeito, não zela pelo trabalho, não zela pelo que tem. José estava lá naquele ambiente, mano, sem lucro nenhum, sem futuro nenhum, sem nada, mas diante de Deus ele tinha o seu caráter formado e dava o melhor de si, mesmo na escravidão, mesmo na escravidão. Apesar de estar numa terra estranha, distante, tudo diferente, sem conhecer ninguém, ele aproveitou aquela chance, ele aproveitou aquela oportunidade que lhe foi imposta e mostrou o seu bom caráter e mostrou a sua fidelidade ao Senhor. A oportunidade chegou, eu vou mostrar que eu sou fiel, eu vou mostrar o meu caráter, eu vou mostrar que eu fui bem ensinado pelos meus pais, eu vou mostrar em quem tenho crido. Foi essa a decisão de José. José sabia que Deus é justo e que não iria abandoná-lo se ele confiasse em seu amor. Eu não vou ficar sozinho, Deus vai estar comigo. Então eu vou continuar, não vou mudar o meu rumo, não vou mudar o meu caráter, não vou mudar, não, eu vou continuar. Deus está comigo, Ele não vai me abandonar. Deus estava assim ao seu lado e fez com que José aproveitasse bem as oportunidades, mesmo quando elas pareciam ser as piores possíveis. Mas Deus dava sempre dando a sabedoria a José para aproveitar as oportunidades. E por ter sido fiel, José foi recompensado. Nós todos sabemos o desfecho da história. Tornou-se governador do Egito. Governador do Egito. Sabe o que era ser governador do Egito? O segundo homem mais importante da nação. Primeiro-ministro. Hoje, traduzindo, primeiro-ministro. Era o segundo homem mais importante da nação. Lá na Inglaterra, a rainha. Depois dela, primeiro-ministro. Tinha o faraó. Depois dele, José. O primeiro-ministro. O governador de toda a nação. Ele foi levado por Deus por ser fiel a esse posto. E essa história nos leva a pensar, meus queridos, em como temos aproveitado as oportunidades que surgem em nossa vida. Muitas vezes perdemos, muitas e muitas vezes, perdemos boas chances, perdemos boas oportunidades de dizer uma palavra amiga. Muitas vezes perdemos a chance de ficar calado. Tem a chance de dizer a palavra, aí vai com palavra grosseira, vai com isso, vai com isso. Então, a palavra branda desvia o furor. Você não sabe a riqueza de uma palavra branda. E você não sabe a riqueza, muitas vezes, de ficar calado. E muitas vezes perdemos a oportunidade, a chance de falar ou de ficar calado, dependendo da situação. E eu fecho essa minha palavra, essa minha conversa, essa minha fala, fazendo essa indagação para mim e para você. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos oferecido? Gersoninho, o que você tem feito com as oportunidades que Deus lhe oferece? Você, meu irmão, que está me assistindo agora, me acompanhando, o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe ofertado? E eu sempre repito, cuidado. Não perca a melhor oportunidade, não perca o melhor de Deus esperando o melhor para você. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. Então não perca tempo. Quando chegar a oportunidade, o melhor de Deus, agarre, segure, tome posse. Não fique esperando o melhor para você. O melhor do meu jeito, o melhor do... Eu só quero se for desse cheiro, eu só quero se for desse gosto, desse sabor. Não.
Saiba, tenha sabedoria de discernir as oportunidades que Deus tem dispensado para com você. A partir de hoje, nas suas orações, seja presente essa expressão: Senhor, dai-me sabedoria. E a Bíblia diz que Ele dá, e dá com liberalidade. E não esgota não, é fundo esse poço, esse poço é profundo. A cada dia, Deus nos dá a oportunidade de servi-lo com nossa vida. De servi-lo com nossa vida. Todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu sou consciente de que é uma oportunidade que Ele me dá a mais. É mais um dia que Ele me dá. É mais um dia que eu tenho a oportunidade de testemunhar dEle. É mais um dia que eu tenho a oportunidade de adorar Ele. É mais um dia que eu tenho a oportunidade de dizer que Ele é bom em todo o tempo. Colossenses 4 e 5. Andai com sabedoria, assim como Ele deu a José a sabedoria de aproveitar as oportunidades. Tem sido nas minhas orações esse pedido.